Boa noite, salve, salve todo mundo. Boa noite, Toninho. Oi, Toninho. Oi, Boa noite. boa noite. Boa noite, Toninho. Sim, gente, vamos lá. O que é que temos de potencialidades em Simão Dias, no coletivo, em relação ao lazer? A ideia era que o lazer fosse rapidinho, vamos? Então, eu acho que Simão Dias já tem assim, uma coisa relacionada a lazer, que é a questão do esporte, né? Inclusive, a gente tem dois lugares, um de campo, outro de salão, que seria para futebol, futsal, vôlei. Então, eu acho que, como potencial da cidade, a gente já tem uma estrutura física, né? Pelo menos para essa parte do esporte. Eu acho que está bem ligada ao lazer, né? Eu ia dizer isso, eu acho uma questão bem importante o esporte, assim, né? Até para distrair, tirar as pessoas das ruas, de ficar investir nisso. E tendo uma estrutura, Exatamente. o esporte como um método de crescimento, de evolução, né? E quanto mais incentiva isso, mais tira as pessoas da rua. Vocês estão colocando como potencialidade, é? Na verdade, Jéssica falou das quadras. a potencialidade que eu vejo no município é já ter uma estrutura física para esporte, né? No caso, que lá tem tanto tem uma parte de campo, né? Como uma parte de salão. Então eu vejo como uma potencialidade já ter essa estrutura física no município, né? E já. Mas tem uma dificuldade aí também. Sim. A falta de manutenção da estrutura já existente. Sim. Era isso que eu ia perguntar. O ginásio parece estar meio largado, né? O campo eu também entrei naquele campo. Meio é apelido. Por exemplo, o ginásio foi reformado integralmente por Deda. E de lá para cá não foi feita nenhuma reforma. Resultado, estão refazendo tudo de novo. Na praça do cemitério tem a parte para skate. O Ralph está quase para cair sozinho. Não, aquele Ralph ali, pelo amor de Deus, é brincadeira, né? Não existe aquilo ali. Aquilo ali foi totalmente mal feito, mal projetado. E tá deixando para esperar cair. Tem um acidente grave para se tocarem. Como sempre é. Os ferros, por exemplo, estão expostos. Então, além no caso, eu vejo isso como potencialidade. E a ação, nessa parte ainda voltada ao esporte, eu acho que de ação a gente poderia tentar colocar aí como, sei lá, viabilizar ou disponibilizar academias públicas, né? Aquele material que a galera faz aqui em Aracaju tem várias praças. Então, Jéssica, e eu acho que em sem querer te cortar, mas já te cortando. Antes da pandemia, a prefeitura tinha um projeto aqui que era para só malhar ali na Praça da Folia, 2 vezes por semana. Mas com a pandemia parou. Sim, eu vi isso, mas não era com aparelho. Era a galera reunida, né? Era isso. Era tipo dança. Eu vi isso e gostei da iniciativa. Eu acho que a gente tem que botar um... fala. Pode falar. Eu acho que a gente tem que montar um projeto voltado assim para criança e adolescente um pouco também, sabe? Tipo, procurar professores que querem ser parceiros nisso para tipo montar uma escolinha, uma coisa assim de vôlei. Eu conheço a galera do vôlei porque eu jogo. Eu inclusive descobri que tem times em Simão Dias, já teve um campeonato que eu nem sabia. Sério? Sério, fiquei chocada. Tem futebol feminino aqui também. Então, também incentivar, eu acho que tem que ser uma coisa assim, tipo, incentivar os jovens, sabe? Tem artes marciais também. Eu acho que... Também tem capoeira, que dá para ter. Eu lembro que quando eu morava aí, na minha época de adolescente, 15 anos, eu fiz capoeira em Simão Dias. Foi muito Não legal. devemos esquecer dos idosos. Sim. Também. Então, essa academia que o Thiago está falando, essa atividade que o Thiago está falando, dava muito idosos. Eu vi algumas fotos. Que eles possam fazer ginástica
Toninho tá Toninho, cortando. seu áudio está cortando. Jéssica, por exemplo, nessa parte de falta de Eles precisam manutenção. Fala, Toninho. Não, é só que eles também precisam, né, de um lazer. Sim. Uhum, Sim, sim. até porque quando o projeto for posto em prática totalmente, nós já estaremos precisando desse lazer. Pois é. Eu vou estar Então, no vôlei, viu? Vou advogar em causa própria. Essa Ô, Tiago, academia, muda essa prosa aí, porque se a conta for essa, eu não vou nem fazer. Eu vou fazer o que com isso? essa academia que o Precisa Tiago ficar me falou, lembrando. eu vi aqui o maior número de participantes era justamente as idosas, assim, que iam Justo. dançar. Eu vi, assim, que a maior Uhum. parte eram os idosos. Sim. Então, assim, pode Isso. tentar manter esse foco, né, nessas atividades ao ar livre. E Sim. também, tipo, pode fazer grupos de danças, grupos de crochê, de costura. Foram coisas, assim, que eu fiz tipo, quando eu vim aqui para Aracaju, eu participei de várias. Eu morei durante 2 meses na periferia de Aracaju, que foi no bairro Santos Dumont, e lá eles tinham uns grupos, né, de integração para jovens, crianças e jovens, e eu lembro que eu fiz bordado lá, por um pouco tempo, porque logo depois eu vim para Atalaia e não saí mais daqui, mas assim, os 2 meses que eu passei lá, nesse bairro, eu lembro que eu fiz bordado, eu aprendi a fazer bordado, isso tudo de forma gratuita de um grupo que fazia isso. E eu achei massa, assim, ficou para a vida. Então, eu acho que também incentivar, né? O bordado, essa questão do artesanato. E nessa mesma comunidade, nesse mesmo coisa que eu também participava de um grupo de dança, onde a gente imitava, né? O que dizem The Block, e aí vai, assim, da galera dos anos 80, e aí a gente fazia aí essas dancinhas, tal, que também, assim, era uma maneira de integrar, assim, os jovens e as crianças nesse ocupar o tempo, né? Ocupar a mente. Olha bem, vocês estão falando do lazer na parte de esporte. Esporte. E o que mais? Tá. Ô, Delcio, acho que faltou colocar como potencialidade que os meninos estavam aí falando que já existem equipes, né, esportivas. Tem, que Dani falou que tem os times de vôlei, Thiago falou do futsal feminino. Incentivar Então, outra esse parte do lazer que eu acho também bem bacana é fazer cinemas a céu aberto. Eu acho Sim. que seria um projeto legal de fazer esses cinemas a céu aberto, tipo uma vez por mês, alguma coisa desse tipo, fazer esse tipo de atividade. Porque Simão Dias não tem cinema, né? Olha, Isso, um exemplo aqui de como o lazer vem sendo tratado, por exemplo. É meio advogado em causa própria também. Lá na Serra do Cruzeiro. É um ponto turístico Cachaçada municipal, não né? conta não, viu? Cachaçada não conta como... Não é isso não. É um ponto turístico municipal. Sim. Se vocês forem ver o estado que se encontra a Serra, é de total abandono. Total abandono. Eu tive lá, já que como eu subo diariamente, né, tô lá, eu estava sem aguentar subir a serra ali com meia pista, porque o matagal invadiu as laterais. Aí um dia desse eu me revoltei, tirei umas fotos aí e postei nas redes sociais. No dia seguinte, começaram a roçar a serra. A iluminação só é trocada ou feita a manutenção apenas na Semana Santa, porque tem a Via Sacra. E por incrível que pareça, por mais abandonada que essa esteja, e com essa pandemia, inclusive, é lotado a finais de semana. Lotado. É difícil você subir assim um dia de sol e não ter pelo menos 30, 40, 50 pessoas. Total abandono. Não, e ainda tem aquela que era para ser uma pracinha ali perto de casa, onde era o Campo do Cruzeiro, que foi uma obra que nunca acabou. Aquela pracinha, eu já procurei saber e ela funciona da seguinte forma. Denison fez o projeto errado.
Ele mediu a área total. Aí esqueceu que tem um bar, ali o Marcelo. Tá? Mas, enfim, desse jeito a obra foi tocada. Mas na própria gestão de Denison, não pagaram a empresa que estava construindo. E a empresa concluiu a primeira etapa e, ao que me consta, até hoje não recebeu a totalidade do serviço. Agora também fazendo uma reforma, tiraram um pedaço, arrancaram as árvores para criar estacionamento. E, lamentavelmente, aqui funciona muito isso, né? Tirar árvore. A árvore é a primeira coisa que roda. Ali na avenida tem árvores imensas e não aproveitaram, arrancaram todas. Sobrou uma. Ah, mas plantou novas árvores. Ah, até crescerem, né? É uma interessante sobre árvores, é que eu, lá no Conjunto Pedro Valadares, há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, tinha o projeto de tirar aquelas árvores lá, eles queriam reformar a praça e queriam tirar as árvores. Eu digo, poxa, mas tirar essas árvores? Eu estava lá, por acaso, em Simão Dias. Aí eu fui na casa vizinha, né, de uma senhora lá que gosta muito de mim, eu fui lá. Aí, dona Dió, o que é que vai acontecer aqui na praça? Ela disse, vou fazer uma quadra de esporte, isso, aquilo, outro, vão tirar essas árvores. Eu digo, pô, vão tirar as árvores? É, meu filho, essas árvores velhas que não pesca para nada. É triste. Pegava a Então, velha e amarrava meia hora no sol. É triste. Amarrava ela meio-dia no sol, meia hora. Isso. Aí a pessoa para saber que as árvores prestam para alguma coisa. Exatamente. Outra Agora potencialidade. Agora, Toninho, em verdade, tivemos um momento aqui com o plantio de muitas árvores na cidade, acho que foi na gestão de Zé Valadares. Foi. Só que ele fez um negócio meio capenga, Sem planejamento. Sem Sim, planejamento. total. Ele foi uma cidade de ficos. E o ficus, o que é que Exato. acontece? Eu já fui dar uma lida a respeito e o ficus... Quebra tudo. As raízes podem atingir 300 metros, até quebra mais. tudo, Eu não sei. exatamente. Atinge até a tubulação da casa. Ela vai feito atrás de de forma água. sem Ela vai planejamento. atrás de água. Então ela mas vai por atrás de água e vai exemplo, quebrando tudo. mas, por exemplo, não precisava tirar as amendoeiras da vida toda ali da Brasília, por exemplo, Isso. né? E amendoeiras O que o aqui prefeito tá agora praticamente fez foi extinção. absurdo, foi surreal o que fez ali. Está praticamente extinção a amendoeira. Você não encontra mais com facilidade por aqui. Ô, Delso, novas mudas, e daqui que elas crescem. Vamos votar. Para não esquecer de potencialidade, assim, que eu vejo em Simão Dias também. A gente tem, pode explorar o turismo local, né? Nininho até citou das cavernas que nós temos, né? As urnas. As urnas. Então, eu acho que a gente pode levar isso para a parte do lazer também. Lazer e turismo ecológico. Lazer e turismo ecológico, exatamente. Tem muitas cachoeiras aqui. Temos também a Serra, né, do Cabral, que também é uma potencialidade. Na verdade, tem as dificuldades de lá, mas é uma potencialidade. Inclusive, futuramente, a parte da educação pode até promover passeios com as crianças do município para a Serra, para dar aula ao ar livre, enfim, etc. E tal. Já estou falando em ações na parte da educação, mas a Serra também eu vejo como a parte turística, como uma potencialidade que a gente tem as dificuldades que está abandonada, né? Outra potencialidade no esporte, ou no lazer em Simão Dias. Espera aí, eu tinha pensado em 3, falei 2, daqui a pouco eu lembro da outra, viu? Poderia, já que nessa linha aí de equipes aí femininas, dá para ser criada, não sei se existe não há divulgação. Os torneios aí, né? Os campeonatos femininos, para unir não só daqui da cidade, mas de outras Da cidades. região, né? Sim, aí entra como ação, né? A outra potencialidade que eu imaginei é que a gente já tem, assim, já tem uma galera do artesanato, né, que já trabalha, como a própria do Carmo falou, que ela mesma poderia ministrar algumas oficinas. Então, o artesanato eu vejo como um lazer justamente para
inserir as crianças, os jovens, né, nesse meio. Então, eu também vejo como uma potencialidade essa galera que já trabalha no artesanato e que quer passar para frente, Aqui né? já teve, mas só pro RECA. Mas só o quê? Pro Pro RECA, RECA. o projeto RECA. Ah, tá, sim. Era ali o filho, o Bingola, né, como a gente conhece. Ele dava aulas ali no RECA, Sim, ele dava aula no RECA, eu lembro disso. mas pelas reclamações dele, eu acho que já não tem mais essas aulas e tá capengando aqui que ele tá querendo ir embora. Uhum. A parte do artesanato não seria mais interessante enquadrar em um outro ponto voltado para a questão da economia Trabalho. criativa, para geração de renda Menino, eu acho que ele casa e com aprender tudo. um ofício não sei se necessariamente é um lazer, né? Bom, enfim, eu tenho dúvidas com relação a isso. Só uma Deixa ele aqui, ponderação. bota lá também. Eu botei trabalhos É. artesanais. Então, eu acho que se encaixaria nos dois. Como eu falei, não sei se Nininho estava, que eu falei que quando eu era criança, eu fiz bordado e tal, e para mim foi assim, um lazer, um momento de distração, e obviamente não foi uma profissão para mim, foi mais realmente um momento de lazer. Então, a dança, o bordado, para mim, na minha infância, eu vi como um momento de lazer para mim. Então, assim, por isso que eu sugeri, né? Mas eu acho que se encaixa nas duas formas, com certeza. Também acho. Também acho. Já tem um bocado de coisinha aí que vocês foram dizendo e eu fui botando aí. Depois é para deixar, para tirar, para arrumar, vão vendo aí. Jéssica, compra um óculos, mas bota para tenha vergonha, vá no meu oculista. Ah, é porque tá lá embaixo, eu tô com preguiça de descer para pegar. Ele tá aí fechando o olho, quase não vê. Para Tá tentar vendo ao mesmo enxergar, tempo? menino. Mas eu dou zoom Vendo aqui no aí, dá um celular. zóio aí. Eu dou zoom aqui no celular. Eu vou pegar meu óculos, senão eu vou ficar com dor de cabeça mesmo. Peraí. Encabulou. Tiago, eu gostei dessa ideia de organizar os campeonatos. E eu porque sou uma é grande interessante. entusiasta com esporte, então podem contar comigo, porque eu amo. Lembra da nossa infância quando rolava em Aracaju os Jogos da Primavera, que era uma empolgação, as Sim, escolas ali, todo mundo. Então isso foi se perdendo com o tempo. E poderia ser bem interessante aqui. Já imaginou um campeonato local para decidir quem seriam os sim. campeões em cada categoria e agora disputar com outras cidades? Sim, pode fazer por região, Lagarto, Itabaiana, aquela área toda. Movimentava o ano inteiro. Ô Denilson, o Thiago aí, vocês sabem se tem ainda o time de futebol de campo ainda aí? Não tinha o Cruzeiro? Possibilidade de Independente. organização de quê? De Era, campeonato? Como é? Não vamos chamar nós campeonato, não, tínhamos, outro nome. nós tínhamos aí o time de futebol de campo, era bom, né? Era jogar, né? Disputava aí a segunda divisão. Foi Se for independente, profissional, Mira. não tem mais, não. Não tem É o mais não, independente. não tem mais o Cruzeiro não, é? Não, Cruzeiro não. Aqui se tornou Independente. É o nome do time. E é. Independente. Eu Mas voltei. o que eu ouvia Agora, dizer o era a Thiago, extrema falta de patrocínio. Então os caras têm muita dificuldade de jogar fora da cidade, por exemplo. Agora o Thiago, Lagartense do lado tem, Thiago, né? Mas também tem Diego Costa. Tiago, É. me parece que aquele campo de futebol lá da entrada da cidade está subutilizado ou não? É impressão minha. Não, é impressão. Antes da pandemia estava sendo utilizado pelos jogos do Lagartense, O Campeonato Sergipano teve lá alguns jogos. O Sergipe jogou. Sergipano e Copa do Brasil, se eu não me engano, também. Copa do Brasil. Sim, mas nem o Ei. time de Simão Dias jogando lá, né? Eu estou querendo dizer isso, né? Não, então, tem treino, o pessoal joga bola ali, sabe? Fechado não tá, não. O pessoal continua jogando bola e tal. Agora, o Independente, eu não ouvi falar sobre ele esse ano. Também a pandemia atrapalhou muito. Mas até então, quando existente, o Tinha Independente estava campeonatos sofrendo lá. por falta de grana. Ele disputou a segunda divisão do Campeonato Sergipano. Isso. Mas com muita dificuldade. Foi. Agora, a gente percebe também que tem muita gente que mexe com música, muitos jovens aí que mexe com música. Tem o grupo de teatro também, né? Aquele grupo de teatro lá do pessoal do Caiçara, como é o nome? Velho Chico. O velho Velho Chico, Chico. Velho Chico. Agora, tudo sem incentivo, né? Tem muitos jovens que mexem com música aí também, que não tem muito patrocínio, muito Aí, apoio. Mira, você deu uma ideia. Escolas de música. É.
Não, nós já tivemos aí escola de música, não temos mais. Na verdade, a gente tem a Lira também, A questão né? das escolas de música, elas entram na Você- política cultural do município, no eixo da formação, né? Não é lazer isso. Uhum. Não, Senão tudo vai ser lazer agora. Não, Nino. Não, Nino, mas isso entra aqui, mas entra lá também, pô. Não impede que fique aqui, fique lá. Por exemplo, eu tenho uma ideia aqui, não sei se colava, que era tornar obrigatório, como em muitos países, tornar obrigatório que o aluno fosse, como é obrigatório a educação física, que o aluno pudesse aprender a tocar algum instrumento, fosse alguma matéria do currículo. A gente tem uma Lira Santana aí, sucateada e praticamente sem uso. Era a ideia de Pessoal- Villa-Lobos, né? Que houvesse educação musical no ensino, né? Isso. A Lira Santana aqui se destaca mais na faixa de Santana. A Pronto, nossa, acabou. Não, a ela- nossa, aí a eu acho nossa que vai Lira estar na Santana era questão de centenária, educação. né? Hein, Nininho? Hein, É. Nininho? Oi? A É Lira sim, Santana é sim, centenária, é né? sim, é sim. Não, Tiago, nas novenas Olha também, aí, nas cara. novenas das escolas. Mas tem escola que tem suas próprias bandas e outras não tem como pagar. Então a Lira não toca em todas, não. Mas ela também se apresenta em outras cidades. Mas poderia ser bem melhor aproveitada. Sim, A Lira Poderia. sobrevive de quê? Ela tem algum subsídio municipal? ela recebe algum município- percentual do município. O município paga o maestro, paga algumas Miseravelmente. despesas, mas a renda principal da Lira são os associados. Uhum. Ok, Pessoas ela é uma associação de direito privado. mas tem os associados aí que R$10, R$5, 20, 30, Certo. o que você puder. Certo. Inclusive, eu tenho o prazer de dizer que minha mãe foi uma das que encabeçou essa história. Que massa. Mas ainda assim é pouca grana. Não dá para fazer um investimento, tipo, vamos trocar os instrumentos. Não dá. Uhum. O dinheiro é pouco. Quem está presidindo ela lá, o Raimundo, é muito próximo de mim. Já, acho que não é mais ele, não. É Não ele. sei quem é, mas Acho que é. é ele? Continua? Bié, não é Bié, não? Bié, Acho que é Bié. Raimundo que está de novo. Bilé. Raimundo, Bilé. eu acho que é, que ele fez uma live um dia desse aí, Sobre a Lira, na prefeitura, né? Foi, eu acho que Mas sim. é qual Raimundo? Raimundo que é corredor também? Isso, atleta, professor de inglês Sim. e corredor. Sim. Ele é professor de inglês, né? É. Não Trabalho com sabia ele. não. Agora nós temos aí os dois clubes, né, que assim, a gente percebe que não tem assim, a Atlética que é mais atuante assim, mas é só para aquele efeito daquele uso ali da piscina, do espaço, tal. Não, o Atlético Mas, usa assim, muito. no- O campo, o quadro de Campo vôlei. também, Tá né? falando de lazer, está muito fechado, eu acho, em algumas atividades. Quando a gente vai para Simão Dias, a gente gostaria de ter o quê? A gente está fora ou quem está lá, o que queria ter para se divertir? Eu acho que essa é E a pergunta. principalmente opções gratuitas, né? Porque, por exemplo, a Atlética, por mais que seja barato, mas nem todo mundo pode ter, nem todo mundo tem acesso. Falta, assim, um espaço público aberto que as O pessoas lazer possam... é entendido como uma política pública pelo município? Bem, Nada. quando você só tem bar para ir, Depende, né? não. Depende. Por exemplo, a cavalgada para mim não é lazer. E investe em cavalgada. Para mim não é lazer. Por exemplo. Mas a cavalgada é um lazer, não é? Não, mas para mim. Não, repare bem, mas não é a um cavalgada a gente não poderia classificar como lazer? Os Sim. shows feitos na praça Sim. não é lazer? Sim. cultural também, né? Hã? Lazer e cultural também. Né? Lazer e cultura. Sim. Olha, aqui em cima deles existe um projeto aí Agora, que é o Sarau do Coreto. Ah, O Sarau do Coreto é legal. verdade. É legal, mas é pequeno e não, digamos assim, não atinge um grande número de pessoas. Poderia se tornar um negócio mais flexível, digamos assim, do ponto de vista musical, para outros ritmos pudessem entrar ali.
A galera que organiza tem certa dificuldade, por exemplo, para trazer uma banda do que vem de fora. Mas eu até entendo o porquê de não trazer outros gêneros, Thiago. É porque esses outros gêneros já têm espaço demais. E aí eles acabam querendo somente o que acaba sendo excluído, né? Que eu Mas o sarau poderia ser algo estilo a Rua da Cultura, semanal. Semanal. Sim. E aí no dia, tipo, vamos botar um forró hoje, deixar um forrozinho. Estão Amanhã discutindo as ações, não, né? Nós estamos no diagnóstico, que é mais amplo. Então o sarau poderia ser mais flexível para outros itens, para ter pelo menos um dia de sábado, a galera tem para onde ir. Não curto rock, eu vou atrás do forró. Não curto forró, quero rock. Pronto. Flexibilizável e poderia ser semanal. Se colocar aquele forró mais raiz, né? Isso. Eu acho que uma coisa que se percebe assim é justamente isso, a falta de diversidade de opções, porque acaba que é muito mais fácil para um público que tem... É como se dissesse assim, não, sei lá, vamos falar musicalmente falando, sertanejo, sei lá, brega, essas coisas assim, que é uma tendência mais forte, aí é como se só tivesse aquilo, assim, você não vê muito uma diversidade para quem gosta de outros. Quem gosta de outros estilos acaba ficando sem opção. Por isso que o sarau só Porque, na verdade... Exatamente. Na verdade, não basta você ir lá e criar estrutura. Por exemplo, você criar campos, né, de futebol nos bairros, nas periferias, para envolver a juventude e tal. Mas você tem que ter uma política, direcionada para isso. Por exemplo, você vê, Zé Valadares construiu aquele elefante branco lá, que foi aquela rampa lá para o cara de skate, né, de não sei de quê. Eu acho que aquilo nunca foi usado na vida. Tiago deve saber se alguém já desceu ali. No início tinha uma galera que andava de skate aqui, mas a moda acabou. Ô, Tiago, mesmo assim foi mal projetado. A galera para andar de skate ali era quase impossível. Ele fez um negócio muito... Ali era para os meninos quebrarem o pescoço ali. Exatamente. Foi muito mal projetado. Eles projetaram de qualquer forma lá. Zé devia ser o primeiro a descer aquela rampa ali. Vamos botar Zé de cabeça para baixo para descer. É o que acontece. Boas intenções e falta de planejamento. Foi o caso das árvores lá E a questão cultural também. De árvore massa, mas aí não se informou e colocou árvore que, no caso, não tinha tantos benefícios assim, né? Na verdade, para não dizer que ele não acertou nas árvores, as árvores da praça do cemitério pelo menos foram boas. Sim, ele derrubou as antigas, né, que estavam velhas e fez caindo, né? Porque caíram, ainda caiu no Bade Duda. Sim, eu lembro. O forró da praça foi Denison que fez, não foi Zé, não. Não, a praça ali foi Zé. Aqui foi Denison. Não, o Zé inaugurou no finalzinho do mandato. E foi? Foi. Denison foi quem tapou aquela piscina. Foi quem encheu de terra aquela piscina. Que era outro Ralph também. Que não era piscina, era um Ralph. Isso, Denison foi quem tapou. Inclusive aquela praça que vocês falaram aí, ali na Brasília, aquilo é uma praça de esporte, né? Ela é considerada como uma praça de esporte. Da juventude. Entendeu? A praça foi projeto já foi com Denison e mediram a praça errada. Não, a praça teria que demolir as duas a churrascaria e a lanchonete. Já foi. Aí a churrascaria também? Não, a churrascaria ali não é pública, a churrascaria é privada. Só que quando mediram incluindo a churrascaria. Ela, entendi. Aí o problema foi aí, né? E o mais legal de tudo é que quem foi medir foi o engenheiro. O engenheiro não se preocupou nem saber o que era público. Tiago, se bem que aquele terreno ali da churrascaria, aquilo ali foi cedido, né? Ali não... mas foi cedido que já era, virou privado. Sim, mas concessão diária ali, né? Deve ter sido concessão, porque ali é do Cruzeiro ali, pô. Não, a churrascaria parece que foi doação sabe aí. Denilson sabe. A churrascaria parece que foi doação. Como tem esse negócio de cabeça para baixo aqui, eu não sei como é que bota a cabeça para baixo. Apaga e faça de novo, então. Aí, ó, pronto.
Vá. Estão me ouvindo ou não? Sim, Vamos. Maria. É, Sim. Está me ouvindo? Se você for, Delson, pode ser Sim. girar. Estamos, Maria. Pode ser girar mesmo. Ah, Tá Estamos. no, Tá tendo tá no atraso círculo. do áudio, Tá no eu tenho círculo. umas questões a Delson, colocar pegue na aí sobre... bolinha, A bolinha aqui no e círculo. Na girem. bolinha. Não, sai Não. daí, sai daí. Não. Aí, girar. Pronto, vai, marque ela aí. Vá, marque, clique aí. Pronto, sai dessa tela. Tira Ele essa barra clica com aí. o direito, esquerdo. clique com o normal. Eita, meu Deus. Clique com o esquerdo. Delson, espere. Nessa bolinha Aqui, aí. essa bolinha aqui, ó. Leve o mouse para essa bolinha de cima aí. Aí. Isso. Rapaz, Aê, essa para. gente é quase uma gênia, viu? Gente, eu tenho tique de formatação. Ô, Maria do Carmo, fala aí, minha querida. Vá. Pronto. Maria do Carmo Olha, tem alguma era coisa só- para colocar aí? Eu Coloca. tenho. Primeiro, Diga aí. hoje que eu tento, eu já ia sair, porque eu não estou nessa reunião, não. Não, Olha. Maria do Carmo, é porque quando está aberto, aí a gente não vê você assim no espaço todo, entendeu? Aí talvez aí não tenha percebido você. Tem que gritar mesmo. Mas deixa eu colocar umas questões aqui. Quando eu cheguei, já havia começado. Aí eu estou vendo que estão discutindo a questão do lazer, do esporte. Eu não sei em que... É na dimensão social. Agora é o quê? Educação? lazer. É o quê que você... Lazer? Não, é Pronto, lazer. deixa eu colocar umas coisas. Olha, Tiago colocou aí, no momento, que seria interessante que tivesse algo que fosse obrigatório o ensino da música nas escolas. Existe já, Tiago, foi uma lei criada no governo Lula. É a Lei 11.769 de 2008, que ela obriga o ensino da música nas escolas. Só que acontece o seguinte, para trabalhar, é uma lei morta, porque para trabalhar música na quantidade de escolas e de salas que nós temos no Brasil, nós vamos pegar Sergipe, vamos pegar Simão Dias, é inútil pensar nisso, porque nós não temos o profissional. Daqui a 30 anos, formando não sei quantas turmas em música que a gente pode alcançar isso. Aí depois eles deram uma mudada nesta lei, está entendendo? Deram uma alterada aí nesta lei, mas existe a lei já que obriga as escolas a trabalhar a questão da música. Outra questão, eu lembro quando eu residi aí, já tem muito tempo, né? Eu saí daí em 94, porrada de ano. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Meu caso. E a gente tinha todas as quartas, era chamada até quartarte. A gente tinha um movimento aí, e a gente começou na Praça da Matriz, mas fomos expulsos pelo Padre João, né? Ele não gostava do movimento cultural, qualquer coisa que se fizesse ali ele expulsava. Então, nós mudamos ali para aquela lanchonete, não tem a lanchonete do irmão Maria José Soares? Não sei se ainda é dele. Naquela rua do fundo da igreja. Sim, isso é. Rua das Freiras. Não tem uma lanchonete ali ou não tem mais? Tem, no canteiro tem. Tem. Pronto, nós mudamos para ali. E era um movimento muito, muito bom. Eu lembro que Marcelo Domingos participava, o Dilson participava, Lupécio. A gente conseguia reunir muitas pessoas, era poesia, era contos, era música, todas as quartas. E a gente começou fazendo assim, às 17 horas. A gente terminava a aula no Milton Dortas, já vinha um grupo para a praça e ali ficava. Mas foi ficando tão interessante com o transporte que trazia daí os estudantes para Aracaju, eles pediram para que a gente estendesse até a meia-noite, para que eles alcançassem ainda. E era muito importante. Então, nós temos essa potencialidade aí, que nós temos muitas pessoas ligadas à música, ligadas ao teatro, à poesia, à literatura em geral.
a gente poderia estar resgatando isso, fazer pelo menos um dia na semana, se não fosse possível um dia que fizesse mensal, como tem aquele movimento em Lagarto, ali na Caixa d'Água, a última sexta-feira de cada mês, que é belíssimo aquele trabalho. A gente poderia estar pensando como fazer este movimento aí, né? Eu sei que era bem frequentado e a gente começou terminando às 19 horas, depois foi extensivo até 2 horas da manhã, entrar pela madrugada, e foi muito importante isso aí. Entendendo? Eu lembro que quando eu saí daí, acabou isso aí, e o Dilson escreveu até um dia para mim o seguinte: professora, sua saída daqui deixou o movimento morto, não sei, o sindicato em convalescença, não sei o que mais em morto. Aí eu digo, oh, meu Deus, a gente vai plantando as coisas, pensa que o pessoal vai tocar e de repente acaba tudo. Mas era bom pensar, porque o potencial nós temos aí, muito, de qualidade, não é? Ô, Maria. Maria, Virgilinha, quando foi secretária da Educação aqui em Simão Dias, ela fez também aqui um projeto chamado Simão Dias Cidade da Seresta. Eu trabalhava com ela aí. Pronto, mas aí Zé Valadares teve a brilhante ideia de acabar. Mas era um negócio bem interessante. Que saía rodando pela cidade, né? As pessoas abriam as portas para um cafezinho, uma água. Não dava bebida não, né? Mas eles queriam, eles pediam, me deu uma coisa quente, traga um quentão. Virgilinha levava garrafa de café, os músicos, né? Aí eles diziam, não é esse quente que a gente quer, não. Infelizmente, Zé Valadares acabou com isso, né? Não foi Zé Valadares, não cometer justiça, né? Não foi Zé Valadares. Eu trabalhava aí com Virgilinha, a gente criou esse movimento aí, foi pouco tempo. A questão era o seguinte, é que para bancar era caro, porque os músicos que vivem da música e tudo tinha que pagar cachê e tudo, e a gente não tinha de onde tirar, a gente fazia vaquinha e tudo para pagar, aí não houve incentivo, a gente parou. Entendendo? É a falta de incentivo. De certa forma, o município acabou. Hein? De certa forma, o município acabou. E a população não abraçou, né? Também. Eu acho que a população não abraçou. A população não abraçou o isolamento social, mas... Mas o cultural deveria abraçar, porque eles precisam. É interessante isso. O cultural a população devia abraçar. De repente, criar algum mecanismo para incentivar as pessoas a participarem. É isso. Que é que o pessoal gosta de receber pronto. Uhum. Então, de repente, o município criar alguma forma aí, algum mecanismo para incentivar a população a fazer parte. De repente, É o seguinte, eu vou propor que vocês tenham uma lida no que é que já tem aí. Vocês estão vendo aí, tem um bocado de papelzinho, né? Dá uma lida aí, por favor. Para ver se muda, se acrescenta, se tira. Eu estou aqui cumprindo só o papel de puxa-saco, tá certo? Então, isso que o Tiago falou agora sobre a questão da falta de interesse da população de participar, essas coisas, eu acho que vale colocar. Incentiva a participação popular. Esse turismo ecológico aí, ele tem algum exemplo prático hoje? Ou não tem, a gente vai pensar em algum? Não, propõe em prática. Tem aí as furnas, tem os rios, cachoeiras.
Então, não tem hoje, né? Isso vai ser criado. Mas é Organizado um não. potencial. Uhum. Isso é um potencial. Organizado mesmo não tem. As pessoas fazem por conta própria. Isso Inclusive, o Geraldo está aqui no grupo também. O Geraldo já participou de muita coisa aí que a gente fez. Irafurna, Cachoeira, essas coisas. repare bem, está colocado aqui falta de uma política pública de lazer. Abandono aos pontos turísticos. Foi tudo colocado como dificuldade. Sim. Falta de manutenção da estrutura disponível, falta de incentivo à prática de esporte para jovens e idosos, falta de patrocínio público e privado. Vamos lendo aí. Agora não me vem à cabeça outra coisa, não. A questão também da comida típica pode também estar voltada para isso, né? As comidas típicas. A maniçoba, por exemplo, é muito famosa, a maniçoba aos domingos, aí em Simão Dias, né? Um prato apreciável. Aí pode entrar nessa também. Não é mais cultural, não? Talvez. Não sei. É que, na verdade, Simão Dias se apropriou desse prato, né? Mas, dentro do que Maria do Carmo falou aí, já que a gente sugeriu aí a parte de escola de música, alguma coisa, de repente, já você falou da parte da dança, de repente uma escola de culinária regional. Acho que isso entra em outro canto aí, né? na parte do trabalho, trabalho. Eu passaria para outro ponto da assistência social, sabe? Achei bem interessante. Porque senão vai ser a noite toda só para lazer, né? Mas está bem completo. Eu acho. A gente tá todo mundo tão trancado dentro de casa, está todo mundo pensando em lazer. É o seguinte, ô Ana, ô Jéssica, vocês que mexem com esse negócio, como é que eu incluo outra tela aqui? Está salvando essa está salva. Como é que eu incluo outra aqui? Peraí. E aqui eu estou achando. Peraí, vai inserir. Você quer incluir uma nova limpa, é? Não, peraí, não é. Eu nunca lembro assim, eu só sei fazendo. Você pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e fica logo embaixo. E aí você só atualizar os dados. Ou então, clica com o botão direito, se eu não me engano, tem um atalhozinho. Não, com o botão direito aí, né? Tá vendo aí? Duplicar? Desligado. Pronto. Novo slide. Mas duplicar seria melhor. Então, para duplicar. Eu estava falando com o fone desligado. Você vai no 8, que é o que a gente está mexendo, e vai clicar com o direito, em cima do 8, desse aí. Clica com o direito e vai em duplicar slide. Isso aí. E o outro você deleta. Pronto, aí você já duplicou. O 8, tá? Esse você pode excluir. Isso. Agora aí, no caso, o 8 você vai deixar parado lá e vai mexer no 9. Vai mexer no 9. Aí só é apagar o que tiver que apagar aí. Qual é a dimensão? Você consegue selecionar tudo e excluir. Mas vá assim é melhor. Porque ele vai excluir os quadros. Para não ter que fazer outros quadros. Então, o que eu pensei também como lazer, mas seria em ação, né? Seria essas feirinhas, né? Aí vem essas feirinhas de artesanato, mas eu creio que entraria na parte das ações, assim como eu até já mudei a matriz aqui, já tirei até o planejamento para não ficar conseguindo. Vou colocar um aqui. E o legal das feirinhas é que é uma opção de lazer e também entra no econômico, porque aí vai também, né? E aí é bacana, porque vai ser um incentivo para a galera as suas produções, né? Nós temos, então, o lazer já saiu.
Agora a gente tem alimentação, trabalho, habitação, segurança, transporte, saneamento, saúde e educação. A educação a gente acertou que vai fazer com trabalho com juntar os professores no dia 4. O pessoal todo da área de educação ou quem mais queira. Acho que transporte também é... Então, trabalharíamos agora... Transporte também é fácil de fazer, eu acho que é rápido. A gente podia também matar logo, matar os mais rápidos, porque aí vai eliminando. Transporte aberto. Vamos trabalhar. Antes de entrar nesse tema, eu queria fazer uma observação. A gente sempre está falando do planejamento do município, sempre se referindo quase que exclusivamente à cidade. Acho interessante considerar a área rural, né? A área rural, os povoados. A gente sempre está falando na cidade, e a cidade é uma parte do município. Com certeza. Por exemplo, vamos falar de transporte, tem que considerar aí o tema dos povoados. Mas se bem que quando a gente tratou do lazer, Humberto, eu acho que esse lazer ele tem que ser olhado como um todo mesmo. Quando você for pensar uma política pública de lazer, incluiria isso. Inclusive, Simão Dias, hoje, algumas áreas de lazer, elas estão exatamente na área rural. Tem até um balneário, né? Que tem banho, tem casa de show. Balneário, né? Balneário. Pirangê, sei lá. Tem vários balneários, tem um bocado de coisa. Pirajá, Jacaré. O turismo ecológico, por exemplo, né? O transporte de hoje se resume a mototáxi, e para a zona rural, sem dia de feira, os ônibus escolares. Quais são as potencialidades? É complicado. Estão aqui. No meu dificuldade o particular querer explorar esse serviço. No meu tempo era tomar banho no açude, né? A gente ia para o açude, tomava banho lá. Então, eu vejo como dificuldade, isso é que o Thiago falou, que a dificuldade é os particulares querem explorar essa zona aí do transporte. Mas eu acho que é justamente pelo preço que se pode cobrar de tarifa, né? Eu acho que acaba tendo dificuldade de ter quem se interessa em fazer, colocar esse transporte sendo cobrado, porque justamente fica pensando quanto é que vai cobrar, né? Me diga uma coisa, quem sabe, tem alguma, Tiago, você que vive aí, tem alguma regulamentação para preço, para linha, ou cada um pega um carro e bota e acabou, como é? Rapaz, geralmente cada um bota o carro e acabou. Eu acho que não há regulamentação, não. Só tem regulamentação nas escolas. Não, o transporte escolar, eu não estou olhando nem a questão do transporte escolar, eu estou falando do transporte considerando a população mesmo. Então, a população faz uso do transporte escolar também. Pagam por fora o motorista e viajam. Mas não com os alunos. Não com os alunos. Não com os alunos. Enquanto os alunos estão em sala de aula, aquele ônibus vai fazer uma viagem lá para a cidade. Isso, aí eles cobram. E o combustível nesses coletivos, quem é que coloca? Adivinhe. Como é? O município coloca o combustível e os motoristas pegam esse dinheiro para eles? Não, deve ser para quilometragem, né? A prefeitura não paga o combustível de nenhuma empresa. É terceirizado. É uma licitação, é terceirizado. Isso, é uma licitação. Entendi. Eu achava que esses ônibus eram do município, os ônibus mesmo, entendeu? Achava que era de propriedade. Então, os amarelinhos mesmo, eu pensei nos amarelinhos. Mas não só tem eles não, tem outros. São tem os coletivos, né? Os amarelinhos não são suficientes, né? Não são, aí tem que terceirizar. Tem os contratos, né, que são feitos com as empresas. Né? Teve aquele escândalo lá com a do menino lá, não foi de Heraldo, pessoal. Então, tem os contratos estaduais. Os amarelinhos ficam somente nas escolas mesmo.
Inclusive, um dos ramos que o prefeito atua transporte é público esse. escolar é uma dificuldade, né? Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal teve, no começo desse ano, fazendo fiscalizações. Eu fui no ano passado, nem lembro. Até fui na escola para o trabalho, ver os ônibus, os motoristas, lá como é que estava, a habilitação ou não, um monte de coisa. Ô, Nelson, mas aí nas dificuldades, aí é aquilo que eu já falei no início. É a falta de interesse de particular querer explorar o serviço. Passagem na cara, a manutenção do ônibus Seria interessante. Zona rural hoje, muita gente tem moto, tem carro. Como é que se dá as estradas? Como elas são? Essencialmente, A maioria são terra, A malha viária do município, qual é a situação dela? Eu não sei, não tenho ideia como é que tá, não. Eu sei para o povoado que eu trabalho. Mesmo assim, já tem 4 meses que eu tenho Aracaju. Não sei como é que tá a situação lá. Já isso é uma coisa importante, né? A gente está falando de transporte, de mobilidade. Delson, tá me ouvindo? Tô. Sim? Sim. O Humberto estava falando aí. Não, deixa a Lúcia falar. Que Lúcia conhece bem essa questão das estradas aí. Em relação às estradas daqui, né? Estão quase todas em estados péssimos. Diariamente, a gente teve reclamação da população de quase todos os povoados. Até daqui, que vai daqui até a Ilhota, que Mário Sérgio viaja sempre, agora ele não está indo. Está péssimo, eu passei hoje. Aí estão muito as pessoas reclamando de todos os povoados daqui da cidade. As estradas estão muito ruins. Não é devido a chuvas, não, porque choveu recentemente. É porque elas já estavam, quando choveu, ficaram bem piores. Agora vejamos o seguinte. Existe uma malha viária que cobre todo o município, certo? Sim. Então, isso é uma potencialidade, certo? Sim. Os maiores povoados têm acesso por asfalto, inclusive. É como uma feirinha, né? Só o povoado... Porque tem uma existência de uma completa malha viária. Ou seja, você não tem um povoado, nenhum espaço que não tem acesso, tá certo? Certo, todos têm. Todos têm. Então, existe uma malha, existe existência de uma completa malha viária. Agora, precariedade de manutenção da malha viária. E aí é uma dificuldade. Isso. Ela existe, mas não tem a manutenção. É isso? É basicamente. Isso aí. Só tem ali da Apertada de Pedras, que é asfalto, né? Essa é boa. Foi a fábrica que construiu, né? Foi pela fábrica. Falta a manutenção. Ok. O que eu ia comentar é o seguinte: esse tema de transporte e mobilidade é um tema a se pensar para o futuro, né? Pois nós estamos falando aí também que no futuro a gente deveria ter, por exemplo, transporte que polui menos, né? Estimular o uso de outros meios de transporte, como bicicletas, etc. O mundo está mudando um pouco nesse sentido. Como é que a gente vê essa questão de futuro com relação ao transporte, ao uso de combustíveis não poluentes? Esse é um tema que a gente tem que pensar no plano. 2040, nós estamos aí já 10 anos depois da Agenda 2030, então a gente tem que pensar nisso. Até porque, Humberto, eu acho que Simão Dias nem tem ciclovia, né? Criado agora hoje, mas no seu tamanho também. Na Brasília, né? Tem uma... Naquele negocinho tem, mas eu acho que só ali, né? É muito curto ali, muito pequeno. Só ali Sim. também. E só na avenida principal. E o
resto, né? Tipo, você vai naquelas ruas estreitas ali, perto da Cônego Andrade, não sei o nome daquelas ruas ali, que tem a Assembleia de Deus. Ali você não anda de bicicleta sem correr Ali risco de morte Cícero o tempo Guerra, inteiro. né? Isso, aquelas ali. Mas ali não tem como fazer, né, ciclovia. Né? Não, eu sei, mas tipo, mas não tem opção, eu falo assim, tipo, do resto da cidade. As ruas do centro são muito pequenas. Uhum. Aquelas ruas ali já estão em mão única, estão, né? Mão única. Já, né? Não. Não? Não, vai e volta. Cícero Guerra não é mão única. Mas algumas já estão, né, Tiago? Algumas Cícero ao redor da praça. Só aquelas ao redor da praça mesmo, no centrão. A rua da minha casa, assim. A rua da prefeitura, assim. A rua que ficava ali até Legipe, Sim. Sim. A rua de 10. Né? A rua do hospital também. A rua do hospital também. Me recordo bem, o município tem aproximadamente 5 mil veículos e aproximadamente umas 12 mil motocicletas. Só? Eu achava que tinha 45 mil motocicletas Não, ali. motos tem moto pra caramba. É bem mais, velho. Eu botei aqui, ó, grande número de veículos motorizados. Sim, mas o número é muito mais desmaiado. Linhas regulares entre municípios vizinhos. Todas as grandes montadoras do mundo disseram que a partir de 2040 elas não irão fazer mais veículos motorizados a combustão, e sim energia limpa. Inclusive a Volkswagen estava se comprometendo para já começar em 2030. E a Ford já ficou certo. Ford 2040, Fiat 2040. As grandes montadoras, né? Então isso vai ser algo irreversível, né? A usar energia limpa para o transporte. É bom eles acelerarem, né? Porque do jeito que o mundo está indo... Oxalá o planeta resista até lá. Nesse vai ter 2040, não. Se bem que a pandemia deu para respirar o planeta aí, né? Agora. Mas tá assim, né? Sibéria 28 graus, Antártida 20, tá uma coisa... 2040 parece muito promissor. 2040 vai estar 40 graus na Sibéria. Gelo vai ser museu, aquele negócio de neve, sabe? Olha, a neve era em assim. Shopping, nas pistas de gelo. Nunca tivemos marés tão altas agora, como aqui estamos tendo aqui nesse período agora. Aracaju vai sumir em 2040. São Cristóvão vai voltar a ser capital. Todo mundo volta para Simão Dias. Não dá para todo mundo voltar, não. Não tem espaço para todo mundo também, não, aqui. Fazer churrasco na serra. Vão ficando por Lagarto, por Salgado, não precisa chegar todo mundo. Só para relaxar, falar em churrasco na serra, a gente está pensando num espaço para ser o espaço do coletivo, né? Tem uma casa na serra que a gente podia expropriar, né? Já é adequada, né? Já tem tudo, né? Fazer Valadares, né? É um prédio do município. É o centro de formação da prefeitura que está lá fechado, dá para usar. É o centro lá, como é que está o vai dizer que a terra dele é produtiva. Vocês falaram de espaço, eu lembrei do Caiçara, né? Que é um clube que foi feito para a comunidade, que eu acho que funcionou 2 meses, aí volta lá para o lazer, né? Funcionou o quê? 2 meses? Funcionou pouquíssimo, né? A receita? Foi? O Caiçara que você fala, o recente, Não era esse nome, Caiçara. Que era o Clube do Povo antigamente, né? O Clube do Povo, que é perto da Feira Antiga. Isso. Aquele prédio, né, da prefeitura, que eles fizeram um clube que cedia para as pessoas fazerem suas festas de Era o antigo mercado da farinha ali. Era o mercado da farinha. Era o mercado da farinha. Porque o outro Caiçara Clube era próximo daquela rua paralela. No fundo da prefeitura. Então, esse prédio está abandonado lá e era um clube, né? Eu lembro que eu fiz algumas festas ali. Várias festas. Elivânia fazia peças teatrais ali, apresentava. Sim. Então, eu fiquei sabendo que talvez... Vocês estão falando aonde, gente? Em que local? Onde era o mercado da rua? Em frente à casa dos avós de na antiga Rua da Feira. Feira, Na antiga Rua da Feira. Na Coronel Loyola.
Exatamente. Sim, sim, o mercado da farinha. O mercado da Da farinha, dos então, ali arreios, virou da um feira clube. do fato. Era onde seu pai cortava cabelo, Nininho, ali. Era uma das unidades do empreendimento barbístico. Então, virou um clube durante uma época, pelo menos eu fui em algumas festas ali. Mas a E Ana Valadares, Flávia, aniversário de Elisa, a gente fez lá, né? Sim. Agora, Do que eu me lembro daquele dia, assim. Falar nisso. É incrível o caso com que os governantes Simão Dias tiveram ao longo dos anos, né, ao longo da vida, com relação ao patrimônio histórico nosso, né? Todos os casarios, todos os monumentos históricos nossos foram a prefeitura, né? Detonaram. Puta que o pariu. Nós não temos É o nada. progresso que constrói e destrói coisas belas, né? Nós temos aquele prédio ali. É belíssimo aquele prédio vizinho a esse mercado que vocês estão falando, que era uma loja de tecido. A loja ali. de São Josino, né? Puta que o pariu. E parece que o Estado adquiriu agora e vai restaurar. Está abandonado ali, né? Eu não sei se é verdade. Tiago deve estar mais informado aí. Tiago Mário. Rapaz, até onde eu sei tá à venda. Até onde eu sei tá à venda. Né? Então é mentira, porque me disseram que ia ser comprado, ia ser transformado num centro de artesanato, alguma coisa assim. O que eu fiquei restaurar, sabendo... preservando a fachada e tal. Não sei se... O que eu fiquei sabendo aquele, ali na Roda Ideia? Não, vizinho do que era o Clube do Povo. Vizinho da peça ali da avenida. Agora, tem um casarão também ali perto de Ideia, né? Já demoliram. Já foi. O de Janjão já foi, Demoliram? Nossa. Aquele na esquina? Não. O descendo na Rua de Ideia, que fica... O Sobrado? Derrubou o Sobrado. Pedro Valentim comprou e derrubou. Pedro Valentim demoliu. Sim. Você tá com a memória afetiva só, Jéssica. Você tá com a memória afetiva só. Mas ele era tombado, só que, sei lá, ele era, mas parece que ele conseguiu alguma autorização, não sei. Dizem que foi autorizado. Tombado pelo IFAM ou pelo Estado? Eu acho que deve ser pelo Estado, porque ele conseguiu, parece que ele conseguiu na Justiça Estadual, se fosse pelo IFAM, tinha que ser na Federal, né? Na Federal, Não precisa nada ali. Ele botou a máquina e derrubou e acabou. Agora derrubou. E não deu em nada, velho. Ele tombou. Ele tombou realmente, né? Ele tombou. Deu tombo. Nininho. Ô, Nininho, como é que você espera que dê alguma coisa? Se a praça daqui é tombada e o governador derrubou a casa para fazer a dele. Mudou a lei, Tiago, antes para fazer isso. Eu tenho a lei, eu tenho um documento, eu tenho uma xerox dele. Então foi bem conveniente. E aí, antes isso teve alguma mudança na lei, alguma coisa. E aí, por isso que derrubou. Eu lembro também dessa questão aí. Agora, a nova mudança que houve, eu não sei como é que tá escrito, sabe? Uhum. Na época eu questionei isso também. Ué, tem que preservar, e por que não preservou? E onde era o Clube do Povo, lá onde era o Mercado da Farinha também, né, o mesmo lugar, talvez venha abaixo. Primeiro que ele já está desabando o fundo, né? E tem um zoom de que o município vai doar para o Estado fazer participações públicas da lei. Então, tem um projeto do SEAC para ali, né? É um projeto do SEAC para ali. Mas eu acho que queria preservar pelo menos a fachada. Eu cumprindo a tarefa, viu? Eu cumprindo minha tarefa, de ser o chato. Até entraram numa discussão aí e esqueceram que nós estamos discutindo transporte, né? Isso. Porque você fechou a planilha. Esse negócio... fechou a planilha. Começamos a viajar, pô. Você fechou a planilha, a gente perdeu o foco. Abra a planilha. Eu fechei a planilha. Culpa sua, Culpa sua, Delson. Abra a planilha, Pai de Heber. O próprio Clube Caiçara também, né? Que eles demoliram, porra. Clube Caiçara. Então, essa questão do transporte aí devagar. Oi? Eu, de vez em quando, deixo vocês devagar, se divertir, é bom. Deixa, olha só. Ô, Del,
Ô, Delcio, essa questão do transporte escolar, não só falta... Cadê o que é que você botou aí? Não, tem que ir para a aba do transporte, está na aba do lazer. Ele mudou aí. Tá vendo? Foi isso que confundiu a gente, Delcio. Já tinha Vai, mudado. vai rodar, moço, mas tem a graça. Ô, Delcio, ela não só é insuficiente, como é precário demais. Os ônibus não têm... É completamente inapropriado, né? Não tem Segurança, né? Questão de segurança e eu acho que superlotado também. Nem banho ele toma. Toma sim, basta chover. Basta chover. E tal das faculdades, tá? De Aracaju, de Paripiranga, tá tendo ainda público ou os alunos? Não, tem. Tem. E são bem melhores, bem mais confortáveis. Hoje em dia, né? E bem mais limpinhos. Olha bem, o Humberto fez uma provocação de que a gente pudesse ampliar essa discussão com relação ao transporte. Não existe uma política pública de transporte no município, né? Não. Não. Ô, Delcio, você vê o grande número de veículos motorizados como uma potencialidade para o município? Eu botei aqui como uma potencialidade. Você tem um grande número de veículos motorizados que permitem uma certa autonomia de mobilidade. Agora, você pode acrescentar as outras coisas, que polui, que não sei o quê, então teria que mudar, e nas ações a gente propõe mudar para o combustível, não sei o quê. Agora, ter o veículo é uma potencialidade, porque as pessoas têm mobilidade, têm autonomia na sua mobilidade. Essa eu estou colocando isso a grosso modo, que eu estou olhando por cima, tá? Não estou definindo nada. Vocês estão falando, eu vou botando. Essa questão do grande número de veículos, não vejo com uma potencialidade, não. Ao contrário. Eu também não, mas... Eu estou dizendo, no futuro, o transporte deve ser mais coletivo, né? E quando individual, deve ser transporte com uso de energia limpa. Então, isso já foi, no século passado, um indicador de desenvolvimento. Você tem muitos veículos num determinado município. Acho que, para o futuro, o ideal é você ter um transporte público de muito boa qualidade. Por exemplo, as pessoas se deslocam para a capital, hoje, quase todo mundo no seu veículo individual, né? Não tem um transporte de qualidade. Então, eu acho que é o contrário. Isso vira um problema, né? Na verdade. Não, na verdade, o que a gente percebe, viu, Humberto, é que pela falta de oportunidade de trabalho, a juventude, até por uma questão de sobrevivência, muito jovem lá, eles compram um carro e colocam ali na praça para poder estar trazendo. Às vezes vem com uma, duas pessoas, três, o suficiente só para bancar o gás e algum lucro, sem nenhum controle de qualidade dos carros, sabe, padronização do transporte. Então, Miro, mas entendeu? isso já tem, porque gente, hoje tem uma cooperativa, né? É muita gente trabalhando nesse ramo aí, rapaz, ali. Tem uma cooperativa, tem um... Então, inclusive, eu vejo a cooperativa dos táxis para lotação, né, como uma potencialidade para o município, porque é uma coisa que está lá organizado, né? Isso. Já existe uma organização, uma padronização desses uma caras organização que antes eles andavam desse jeito que está falando, assim. Era quase clandestino, né? Uhum. Era clandestino. Era clandestino, inclusive toda segunda-feira, quando eu ia muito, e eu lembro que os motoristas paravam nos 13 para dar
pagar, né, o suborno lá no, É verdade. na polícia, no posto da polícia, porque eles eram clandestinos. E hoje eles são cooperados, eles têm uma organização, e eu vejo ele hoje bem organizado isso. Inclusive de cobrança, tal, assim, para os motoristas, né? Tarifa também, eles têm Renovação tarifa, da frota. tem renovar a frota e tá com tarifa dentro, cobrar dentro daquele valor, né? Todos eles cobrarem mais ou menos parecido, a mesma tarifa. A Dependendo tarifa é do bairro. igual, tem uma só tarifa. Não, não tem uma só tarifa, não. Aqui para minha casa, uns cobram 40, outros cobram Central de Aracaju, 35. R$30. Mas assim, oi? Para Aracaju, a região central, acho que são R$30. Pro Lugares centro mais de distantes, Aracaju. 35, né? Então, mas é isso que eu estou falando. Eles acabam também regulando essa questão da tarifa dos bairros, né? Isso, é. Essa seria uma potencialidade, a organização do transporte, desse tipo de transporte hoje seria uma potencialidade se pensarmos o hoje, né? Mas como o Humberto levantou, se pensarmos o futuro, esse tipo de transporte, ele é completamente ultrapassado. Mesmo que venham a ser feitos com carros elétricos, vamos supor. Vamos supor que daqui em 2040 a gente tem uma frota de táxis organizados, né? Mas mesmo o veículo elétrico, ele tem um impacto, porque e a energia para alimentar esses veículos, ela vem de onde? Mas no caso, Nininho, eu não vejo... Deixa eu só concluir o raciocínio, por favor, Jéssica. Então, se a gente vê hoje como um potencial, e a gente pensa para daqui a 20 anos, talvez a gente aproveitando esse gancho do Humberto aí, talvez a gente devesse já apontar algumas alternativas. Eu sei que não é o momento agora, fica mais para planejamento, para as ações. Mas de que forma a gente pode incentivar outros modais? O Humberto já citou o veículo, a bicicleta, né? Existem outros veículos de pequeno porte, a partir da adaptação da bicicleta, de triciclos, quadriciclos, tanto que é possível mover com as pernas e com o auxílio do motor elétrico também. E transportes coletivos maiores, mais maiores é foda. Transportes coletivos maiores, até mesmo movidos a energia elétrica, energia solar, talvez. Energia solar. É um tipo de energia elétrica cuja fonte é energia solar, né? Enfim, desculpe, Jéssica, que você ia falando e eu acabei... Não, eu ia dizer que o fato de ser um veículo compartilhado, ele já torna uma potencialidade mesmo no futuro. Porque, por exemplo, imagine se cada pessoa, no carro cabe 5 pessoas, aí tem um motorista que está sendo pago e tem 4 pessoas. Imagine essas 4 pessoas de famílias diferentes, cada um no seu carro elétrico ou não, fazendo esse transporte para Simão Dias, de Aracaju para Simão Dias, né? Então, assim, o fato dele ser compartilhado, eu acho que já torna uma potencialidade mesmo no futuro. Aqui em Aracaju, por exemplo, você tem o Uber e você tem o Uber compartilhado. Mas eu nunca vi ninguém fazer essa questão do Uber compartilhado. Cada um vai no seu, não tem coragem de compartilhar o Uber nem nada. A galera que compartilha no máximo Babacá para ir para outra cidade. Mas aqui mesmo dentro da cidade, a galera não tem esse hábito de compartilhar. Então, eu acho que o fato de ser um veículo compartilhado, para mim, mesmo no futuro, torna-se uma potencialidade, que é menos 1 ou 2 veículos na rua, entendeu? Eu, assim, no meu ver. Até por questão de comodidade, conforto, sei lá, sempre segurança. vai ter quem prefira. Sim, sempre vai ter quem eu prefiro achar que mesmo no futuro, os transportes com maior capacidade de levar pessoas, 5, 6, 10, 15 ou mais pessoas, é melhor. E ao invés de a gente ter
um ser humano guiando o carro para mais 4 pessoas, esse ser humano pode estar sendo utilizado para outra atividade mais produtiva, mais criativa, ao invés de ele estar guiando um veículo para mais 4 pessoas. Essas 4 pessoas podem se tornar um grupo de 30 e ir num comboio maior, num transporte de energia limpa, né? Pensando no desenvolvimento humano também, entende? Sim, sim. Tem um conforto nos coletivos, né? Nos coletivos, tem um conforto. Porque... Muito embora os países que se dizem desenvolvidos transformaram essa questão do transporte público uma questão resolvida para eles, porque eles têm transporte público de muita qualidade, em que pese o tipo de energia ser energia suja, né? Tá, você tem na Europa toda você tem um transporte férreo, trem, você vai de um povoado a outro de trem. Sim. Movidos a energia elétrica, mas por outro lado essa energia elétrica, as fontes não são de uma energia muito limpa, né? tem as usinas de Geralmente as usinas de carvão Isso. que aos poucos foram já desde a década de 50 foram sendo construídas as usinas nucleares, né? Exato. Que em tese é uma energia limpa, né? Mas Fukushima, Chernobyl já deram exemplo para a história de que essa energia limpa, na verdade, ela é uma grande cocó, como diz a linguagem popular, né? Adoro cocó. Então... na verdade, a usina nuclear, para mim, é das piores energias que tem, mas enfim. Já que todo mundo passou meia hora falando, falar em usina nuclear, eu me lembro de um negócio. Uma vez eu estava trabalhando no Rio, fazendo um trabalho lá, passei uma temporada para ir no meio, e nunca tinha visto a porra da usina nuclear, né? Rapaz, 2 bolas imensas na beira do oceano, na beira do mar, né? Ali perto de Angra. Em Angra, perto de Angra, não, em Angra, né? E aí tinha um amigo meu conversando comigo, rapaz, como é que bota um negócio daquele? O problema que você está falando não é o maior. O problema é que o lugar menos estratégico de se construir uma usina nuclear é onde eles construíram na beira do mar, porque qualquer submarino vem de baixo para cima e detona as 2 porras. E todos os países botaram no meio dos cantos escondidos. Aqui os caras botaram 2 bolas do tamanho do caralho, de metal brilhosa, né? Para virar alvo de qualquer torpedeiro, de qualquer porra de lá no meio do mar. E, inclusive, mas isso é privilégio nosso não, pô. Fukushima era na beira do mar também. Na beira do mar também. Japão, né? Mas eles lá também não tem muito canto nenhum. Mas o Brasil, caralho. Tu botar aquela porra lá em Brasília, né? Por ali assim, né? Em Brasília. Em Brasília. Lá no Palácio do Planalto. Brasília seria um ótimo lugar. Outra coisa aí na questão da mobilidade, eu não sei porque tem um tempo que eu não ando, mas a questão do calçamento de alguns povoados, né? Eu sei que os principais, assim, que tem comércio maior, o número de moradores maior, já são calçados e tal, mas eu acho que tem vários que também precisam. Por exemplo, quando eu saio de Simão Dias, indo ali pela Salobra, ali, assim que eu saio do conjunto Caçula, eu acho, não sei, Pedro Valadares, ali é tudo estrada de barro, ali já podia estar calçado, né? Inclusive, eu não sei se é Salobra, Ilhota, não sei. Ilhota, Salobra, tudo é terra. Então, tudo é de terra, então eu acho que também tinha que ver essa questão, né? Eu vejo como, é óbvio, uma dificuldade, mas acho que tem que resolver essa parte aí. Como a gente descreveria isso, Jeff? O Delcio. Como descreveria? Delcio, a sugestão que na dificuldade de grande número de transporte de veículos motorizados de uso individual, para ficar claro. Ou seja, essa é a dificuldade. Porque são muitos veículos motorizados de uso individual. Se continuar aumentando, é uma coisa desproporcional do número da população. Jéssica, eu vi outro dia uma história de que a gente já usa o potencial de uma terra e meia.
em Sim, termos de exploração dos recursos naturais do sim. planeta, né? Na verdade, a gente tem esgotado porque, na verdade, tem um mapazinho, tem um limitezinho, né, de uso das reservas, e a gente tem esgotado Poder sempre arranjar antes, outra um mês mesa. antes. Vamos trazer Oi? da outra banda. Então, a gente tem esgotado nossa reserva sempre. Conversa meio foda aí também é pra se O ano lascar. passado, a gente esgotou, se não me engano, em agosto. Uma terra e meia estão trazendo outro pedaço de ônibus. De Marte. Caralho. De Marte, né? Conversa do cacete. Eu gastando Mas uma terra e meia. Mas é... já devia estar Eu não tudo. entendi, não. Por isso que eu perguntei a especialista aí para. Então, É como a é história porque, de na jogar verdade, fora, né? Que não joga fora, pegada não. ecológica. na verdade é assim, eles fazem uma conta da quantidade de recursos naturais que a gente pode usar por ano, né? E aí, vamos dizer, o que era para ser usado em um ano, está se usando em 6 meses. Então, a gente está usando os 6 meses que era para usar em um ano. Então, vamos dizer que o ano todo a gente está usando o recurso de... Estamos comendo seria um para pedaço 2 teu, anos, então. entendeu? Que seria para Oi? usar em 1 ano e meio em 1 ano. Exatamente. Então, por Mas isso uma que a terra e gente meia. está usando cada vez mais os recursos naturais em menos tempo, e aí é por isso que tem essa coisinha do estamos usando uma terra e meia, né? Isso. Porque a gente Eu vi uma está matéria uma vez, recursos que era para usar em um ano, estamos usando em menos tempo. eu vi uma matéria que se os chineses A tivessem terra Quer entra no dizer que nós vamos vermelho. esgotar mais ligeiro, né? cada vez mais. Exatamente. Vou tentar descobrir algum canto, alguém que tenha feito a conta para eu saber quantos anos ainda tem de sacanagem para mim. Não, O planeta não suportaria uma outra China. Não. não, de forma Tem uma alguma. matéria que falou que se os chineses consumissem como americano, precisariam de Tava 4 ou todo 5 mundo planetas lascado. Terra. Tava todo mundo lascado, Ou todo 4 mundo ou 5 lascado. planetas. É sim. Americano é terrível, gente. Mas só para dar uma brincada de novo, é o seguinte, nós Eles vamos jogam transportar tudo os chineses, fora. a gente transporta metade dos chineses para os Estados Unidos, e aí a gente usa o transporte limpo, e pega os americanos e transporta para a China para uns de chinês fazer uma troca de reeducar, Vai dar merda, porque os americanos vão corromper os chineses. Os chineses corrompeu os americanos. Vai dar Acho merda. que não. Aí Que qual é não. o transporte que a gente pode usar para trazer um do canto para o outro? Um foguete para sair logo da Terra. Aí eu sugiro que você Fora do balão. sugiro que você assista a Dark. O foguete manda para o sol, de preferência. Viu, Delson? Sugiro que você assista a tal da série Dark. Mas só até a 2ª temporada. A 3ª virou Não trash. gostou, não? O povo gostou, eu não assisti, não. Mas... Qual é a série, rapaz? Dark. Dark. Uma série alemã. Não, eu sou... É a série alemã. Eu sou penso que acaba careta com relação a isso. Ainda prefiro assistir os cowboys. Cowboy. Então, Não, aí, mas aí a gente vai fazer nossa parte, né? Tem umas coisas interessantes. Viu, Nininho e Delson? E no dia que morre Ennio Morricone, hein? Viu, Delson? Para você Clássico, ter mais tempo para fazer suas traquinagens, então aí a gente tem que fazer nossa parte, cada um, né? E aí a gente tem que... mais tempo? Para você ter mais tempo, você não disse que queria saber a soma e de quanto tempo ainda falta para fazer traquinagem? Então, aí justamente, as pessoas começando a mudar seus hábitos desde agora, desde ontem, então aí a gente vai tendo mais tempo, né? Vamos dando uma respirada aí, fazendo o planeta dar uma respirada. Vai poder ser um velho safado, em outras palavras. Exato. Rapaz, tu em vez de me ajudar, fica... E aí que eu já ouvi esse termo. Vamos voltar ao negócio de transporte. Eu perguntei qual era o transporte que a gente ia usar para trazer os chineses e os americanos para lá e um para cá. Vocês não responderam do transporte, eu agora quero saber qual é o transporte para a gente mandar eles para o sol. A partir de Simão Dias. Então, esse projeto que a gente está fazendo, por exemplo, já é um projeto justamente
que vai ajudar aí um ganho nesse tempo. A gente já está pensando, como o Humberto colocou, vamos pensar em 2040 como o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, a gente justamente nesse projeto sempre tentar pensar além, tentar pensar para frente, né? Para o futuro, de melhorias para o futuro também. Então, vocês não querem dar uma lida no que já está escrito aí, ver o que é que está faltando, o que troca, o que aumenta? Sim, você colocou a questão Porque no final ali, das transporte estradas. coletivo não adaptados para portadores de deficiência. Você não tem. Sim. E não tem, a rodoviária até hoje não funciona, né? Então, para o transporte intermunicipal, é ponto de correia, né? Basicamente. Agora, Está funcionando. A existência de linhas de transporte coletivo regular entre os municípios vizinhos. Você tem hoje carro para tudo quanto é lado, toda hora, né? Uhum. Agora, por outro lado, os veículos são de baixa qualidade. Saudade do ônibus da Fátima. Rapaz, Só que não, né? De barriga Entregou a idade, viu, Jéssica? Não, a idade vai ser agora. Você precisa andar nos ônibus. Na época que eu andava, a galera pompava no ele andava, levava. Sabe quantas horas de Simão de Paracaju? 2 horas e meia. 3 horas de viagem. Não, você já foi mais nova, já pegou os carros da seu de dia era o cobrador. Saía 4, 5 horas da manhã de Simão Dia, que chegava em Aracaju quase 9. Seu Didi, gente boa. Seu Didi é pai de Dudu e de Elinho, né? Não. É esse? Que morava no conjunto Caçu, Valada Já faleceu. Já faleceu. Pai de Joséisa. Ah, tá. Esse que eu tô falando era motorista. E agora, para falar em cultura e não sei o quê, e tu acredita que aquele negócio do beijuzinho de salgado, na década de 70, 73, eu comecei a fui embora. Aí vinha de ontem, para Simão Dias, e voltava. Uma menina. Já tinha aquele beiju e aquela parada? Ah, eu adoro parar ali. E a família que toma conta dali é a mesma família daquele mesmo tempo. E o beiju é feito na mesma casa de farinha, cara. Tradição. Aquele beiju tem mais do que... deve ter uns 50 anos. É da mesma família, mas... Hoje quem toma conta são as netas. Mas o pessoal que separou lá, teve uma brigazinha, mora aqui na Rua Lagarto. Se quiser comprar ali na Rua Lagarto, ele vende ali. Estava cheio agora no avião. Tem até fila. Fila ali, na Rua Lagarto. Denilson? Mas antes da Barão ou depois? Não, antes da Barão. Entre a Barão e... É perto da Ocular, né? Da Clínica Ocular. Luiz, é? Pronto, Ocular, é na esquina. O que não tem o braço. O que não tem o braço, né? É, justamente, que não tem o braço. Ah, adoro. Ele é de Salgado? Ele é de Salgado. Ele é Tem até maniçoba ali. Tem até maniçoba. Ah, eu compro coisa de falar. Você sabia que ele perdeu o braço por causa de cigarro? Oi? Como é, Jéssica? Você sabia que ele perdeu o braço por causa de cigarro? Sério? Dirigindo, fumando com o braço para fora. Foi. Porra. Eu conheço o filho dele de Salgado. Jéssica conhece tudo. Porque eu trabalho ali do lado, né? Eu trabalho Toninho. na Rua Lagarto com Barão. Então, Denilson. eu chamo ele de... Ela é bem informada. Ô, Nininho, Nininho. Dá para fazer jornal. Ô, Nininho. Nininho. Quem dirigia o ônibus que Delcio, quando Delcio vinha para Aracaju, de Aracaju para era o pai de Toninho. Rapaz. Era seu Lima. Lento pra caramba. Lento pra caramba. Ele parava. Da porra. Caramujo. Ele parava. Ô Delcio, ele parava para todo mundo. Aí disse que uma vez tinha um cavalo no meio-fio. Só que o cavalo estava pastando, sabe? E o rabo pro lado, e o rabo balançando. Aí ele parou o ônibus. Quando abriu a porta que viu, era um cavalo. Aí disse, eu pensei que era um passageiro. Fala devagar. Não, né? Não, depois botou depois botou um carro particular. Era quem ia pro pessoal lá de casa, Ai, tinha uns motoristas muito legais. Será que o pai de Toninho era um desses que dava carona a gente? Milton Dorcas pro conjunto.
Seu Lima dirigia Isso, para Salvador, né, Antônio? isso. Durante um tempo ele viajou para cá também. Mas era lento. Provavelmente de Simão para Aracaju ele levava umas 3 horas. Era ele, o pai de Fio, né? Sim, Odilon, isso, exato. Seu Odilon, é verdade. Mas nós vamos nos transportes. Se eu lhe mandar devagar, e agora? Encerra essa pauta, como é que a gente faz? Leram, fechamos, como é que é isso? Só uma coisa assim, que dentro da cidade, por exemplo, não existe um transporte coletivo, dentro da cidade. Aí o que tem? Mototáxi, né? Dentro da cidade. Por exemplo, eu moro ali na Brasília, se eu quiser ir em Duda, na Praça do Cemitério, e eu não tiver um carro, eu vou andando. Se eu vou sair para beber, por exemplo, eu não posso dirigir teoricamente, né? Andando. Eu não posso beber. Se eu for da minha casa para Duda bebendo, mas aí como é que eu vou? Como é que eu volto? Não tem Uber em Duda, não, é? Não tem Uber. Eu sempre pensei nisso, mas aí vamos lá. Colocando um ônibus na cidade, rodando em uma cidade pequena, com ruas pequenas, com ruas apertadas, além de meio que congestionar, ainda tiraria o emprego de vários motoboys, que são pais de família, né? Eu já pensei nisso, e eu disse, eu vou colocar um ônibus aqui, cobrar 50 centavos de cada pessoa para levar no centro. Né? Eu, tipo, quando eu ia para aí, ficava irritada, porque não tinha transporte, eu tinha que andar bastante. Aí eu sempre dizia isso, mas depois eu comecei a pensar no lado dos motoboys. Então, bota um ônibus que vai passar pelas ruas terríveis de Simão Dias, engarrafar e tal, ainda vai meio que tirar o pão lá da galera dos mototáxis, né? Que hoje em dia é meio que uma profissão também, né? Não, mas assim, é porque na verdade, realmente a cidade é pequena para um transporte coletivo, para fazer linhas de ônibus regular, realmente é ruim. Aí tem os mototáxis, que, assim, eu não costumo andar, assim, né? Hoje em dia, esse mototáxi lá. Bêbado, fim de semana, mas o que né? eu vejo não parece uma coisa muito organizada. Tem uma limitação também de horário. Enfim, tem uma série de questões, assim, para andar dentro da cidade, para quem não tem carro, que, enfim, que eu acho que é, sim, uma dificuldade considerável. Tem que E chamar aí, coleguinha também, que tem carro pro rolê. considerando também mais lá na frente, a cidade não vai estar maior de tamanho, mas a cidade pode estar maior enfim, pode crescer economicamente, a cidade, né, digamos, não sei. Até e para uma mulher sozinha à noite, pode ser perigoso, né? Isso. Sim. E bêbada, então? Na minha adolescência, na minha adolescência, nem deitar no banco da praça para esperar outro dia. Uma fase da minha adolescência, eu morava no conjunto, e aí a galera tinha que me levar eu vou dizer uma coisa, a música é bicho sem vergonha, porque quem mais riu foi Nininho e Toninho, repare. Música é bicho sem vamos vergonha. falar sério sobre isso aí agora. Sobre o Nesse quê? sentido, o estímulo à mobilidade urbana através da bicicleta na sede do município seria perfeito. Sim, aquelas bicicletinhas de aluguel, né? E desestimular cada vez mais essa questão do mototáxi. Não existe essa coisa de mototáxi, é um perigo terrível. Inclusive é proibido por lei, o Código de Trânsito não permite, é ilegal. Por quê? Por motivos óbvios, né? E aos poucos ir direcionando esses trabalhadores para outras atividades. E estimular o transporte via bicicleta. Bicicleta é vida. Saudável. Não polui. Esse coronavírus me fez descobrir isso, né? Porque foi a necessidade. O coronavírus fez eu descobrir isso, porque foi a necessidade de não pegar um transporte público no meio de uma pandemia que eu comecei a ir de bike para o trabalho. Foi com você que eu cruzei aqui na Orlando, foi de bike. Foi. Você deu um buzinaço, mas... Foi. Então, aí o que acontece? Por causa da pandemia, eu comecei a ir de bike para o trabalho, para não pegar coletivo. E, tipo, no início, para mim, foi meio que
assustador, porque eu moro na Calai, trabalho no centro, eu tenho ciclovia até mais ou menos ali o iate. Mas hoje, assim, para mim está sendo uma realização. Quando eu não vou trabalhar, porque eu trabalho por escala, né? Quando eu não vou trabalhar, eu pedalo aqui na orla, foi por isso que eu encontrei com você. Mas eu acho que eu encontrei no domingo, né? Mas hoje eu Acho que fui. foi. Eu fui pedalar hoje também, porque, tipo, já tá uma coisa que uma rotina para mim e é delicioso. Tipo, eu É rodo a cidade maravilhoso toda. andar de Hoje bicicleta. eu tive que ir lá na Hermes Fontes, numa farmácia lá, na Hermes Fontes. Eu peguei minha bike e fui de bike. Eu já estou rodando a cidade toda. Eu, durante um bom período, saí daqui também da Atalaia para trabalhar na UFES e ia de bicicleta. Eu estou retornando para a UFES agora, assim que as atividades voltarem, eu vou voltar aí de bicicleta para lá. É muito bom. A gente pensa que é cansativo, que é desgastante. É nada. Pô, cara, 30 minutos eu estou na UFES, sem brincadeira. Ciclovia até lá. Entendeu? 30 minutos eu estou lá, tranquilamente. De carro eu levo mais tempo, por causa do trânsito, estresse. Então, é isso. Vamos pensar em ciclovias para Simão Dias e bike, né? De repente até uma estação mesmo, uma estação de bike também entra na parte da economia e, né, ganhar dinheiro alugando bike. E toda mudança de hábito, né? O estímulo à mudança da cultura da mobilidade urbana. Chega em qualquer cidadezinha da Holanda, pô, é bicicleta que só a bexiga no meio da rua. A Holanda Você tem estacionamentos de 1.000, 1.500 bicicletas. É fantástico. A Holanda já está em outro patamar, né? Esse patamar aí é Simão Dias, 250. Não, mas Simão Dias em 40 anos tem que estar como a Holanda. Coisa linda. Não precisa copiar, assim, não precisa querer ser a Holanda, mas ideias boas. Ideias boas foram. Se vocês começarem a rir, por que não, hein? Ideias boas foram feitas para ser copiadas. A Holanda é Holanda. Cada qual com suas peculiaridades, coisas boas e ruins. Não é da Holanda especificamente, sabe? Por que é que a gente... Não é um projeto humano? A sociedade? Mas a maconha fica como? Hein? A maconha fica como? Tem que ter os cafés, né? Os cafés, Como é que você faz hoje em dia? Você que é advogado. Como é? Você faz o como hoje em dia? Como é que deveria ser depois? Hoje em dia eu costumo ir para o fórum para tentar liberar a galera que foi presa, né? Por que você não fica lá? Não. Inclusive, quando eu voltar, Tiago, eu preciso de carona pro fórum, viu? Mas vamos nós, fechamos esse ponto? Terminamos o transporte? Eu botei aqui o seguinte: falta de estímulo a formas alternativas de transporte de energia limpa ou de formas alternativas de transporte em serra. De energia limpa. Então, nesse sentido da questão da mobilidade e de potencialidades, Simão Dias é uma cidade quase toda plana. É mais um estímulo para a mobilidade através da bicicleta. A topografia da cidade ajuda a mobilidade através de bicicleta. Daqui a pouco deve chegar os patinetes também, né? Está registrado, topografia plana. Beleza. Bem lembrado. Na sede do município, bota assim. Na sede do município, porque se você for para Vaz da Isca, já era. A Vaz da Isca, pô. Eu lembrei disso na hora. Aquela ladeira ali. Gente, eu já desci tanto de ônibus para subir a pé, porque o ônibus não subia, porque além da ladeira ainda era muito barro. Minha família, né? Assim, eu tenho alguns parentes lá na porteira a ladeira da Vagem é famosa. Aí eu ia visitar, saía de Aracaju para passar minhas férias lá, guria, e aí a gente descia e ia a pé, chegava toda cheia de barro, da ponta do cabelo à ponta do pé. Até hoje eu tenho a dúvida se o nome é Vage da Isca ou Várzea da Isca. Vagem. Sabe o nome? Vagem. É Vagem mesmo, né? De vagem. De vagem. A corruptela de vagem. Vagem. Vagem da Isca. É. Pode crer.
Cara, aquela ladeira é Mas eu vou dizer, inesquecível. eu estava aqui refletindo, né, sobre a questão da topografia plana, para a gente ver se rir um pouquinho e relaxar, né, já que de vez em quando todo mundo entra nos outros assuntos. Diz que o Parmoé da Bahia, lá de Salvador, tem a bunda grande porque fica subindo e descendo o morro o tempo todo, né? Tem alguma relação com o tamanho das bundas das meninas de Simão ser pequena, alguma coisa assim? Naquela cadência. Vocês... Quem disse que as bundas das meninas de Simão Dias são pequenas? Que absurdo. Não é não. Ó, Simão Dias é a capital das mulheres lindas, viu, do estado, por favor. Eu estou falando só das bundas. Eu também concordo. Não estou negando as belezas, estou falando só... Estou falando no contexto É que eu vi geral. isso uma vez e me lembrei, cara. Eu me lembrei. Né? Agora o Berto sabe dessa história. A gente em Bananeiras, o cara era juiz e virou prefeito, né? Aí disse que a cidade não cresceu porque estava dentro do morro. Aí eu virei para ele, e o Rio de Janeiro, e Salvador? Ele disse, olha, desde que conversa besteira, que ali é outra situação. Mas o centro de Simão Dias, no futuro, tem que ser fechado todo ali. E você, pensando numa perspectiva de turismo, tem que botar um tipo de transporte alternativo, sem motorização. Pode ser bicicleta. Bondinho. Patinete. Botar uns bondinhos lá. Patinete. Umas charretes, como tem em Cartagena, lugares bonitos. Tem muitas Os cavalos quietos. O outro que é cuidado do bichinho, né? Então, eu acho que Simão Dias... foi feita para andar a cavalo. Então, é isso que eu ia dizer. Simão Dias tem as ruas mega estreitas por conta disso, né? E, infelizmente, são ruas que não tem como crescer, a não ser que bote as casas abaixo, né? Carro de boi. Rapaz, esse negócio de transporte de bicicleta, eu tava em Pequim em 2006, né? E eu ia tocar numa boate, era 9 horas da noite, e eu tava na casa de um amigo na Embaixada do Brasil, que ficava a umas 15 quadras do lugar onde eu ia tocar. E papo vai, papo vai, papo vai, papo vem. Quando a gente se tocou, já era 8h30. E a gente ia a moto do cara estava quebrada e a gente ia pro lugar e não passava táxi, não passava táxi, não passava táxi. Daqui a pouco apareceu aquela bicicletinha, cara, com 2 lugares atrás e o cara na frente. Meu irmão, eu com violão. E esse cara, o filho do embaixador sabia falar chinês, né? E ele dizia só, mais rápido, por favor. Meu irmão, o cara suou, coitado. Mas a gente chegou assim, faltando 3 minutos para as 9. Eu desci da porra da parada, entrei na voada e cheguei, eu pluguei o violão e comecei a tocar. Muito boa. Essas bicicletas seriam uma aí. Seria o emprego para os mototáxis. Transporta mais de uma pessoa, elétrico. Hoje já tem elétrico, ninguém anda mais lá. Hoje, 2006 a 14 anos atrás, né? Mas hoje tá tudo elétrico, né? Mas o chinesinho suou, coitado, para levar a gente. Imagina carregar o peso da consciência. Sim, vai dar tempo fazer alguma outra? Eu acho que não, né? Porque faltam 20 minutos e vai ter a Roda Viva daqui a pouco, né? E eu acho que a galera querendo assistir é com a Haddad. Sim, mas uma coisa que era bom a gente falar antes de acabar é em relação ao dia, vai manter a segunda, como é que é, né? Porque eu achei que hoje tem mais gente, não tem? Hoje tem mais gente que o normal. Eu achei bacana. Por mim tá certo. Segunda por mim também. E assim, nós não fizemos uma mobilização, né? Mudou o dia, tem muita gente contando que é amanhã. Tem muita gente que está contando que é amanhã. A gente não fez uma mobilização legal, não divulgou, não foi para cima. É uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer nas próximas reuniões, no dia anterior, por exemplo, no domingo ou no sábado, cada um de nós que tem vindo com frequência, e no privado das pessoas, dar uma lembrada, dar uma estimulada. Eu acho que a gente que está mais pegado tem que avançar, aproveitar o tempo aqui, eu acho que a gente tem que avançar nos grupos,
na identificação de algumas informações que vão servir para a elaboração do plano. Eu estou tentando fazer aqui, já mandei, acho que para Tiago, para Denilson. para Dani, Denilson também também para já. Denilson. E eu estou terminando aqui o econômico. Quem é o econômico? Miro? Miro, né? Então, acho que a Ana Flávia poderia nos ajudar com esse tema aí dos ODS, se pudesse separar para a gente ir colocando por grupo também. Eu acho que a gente fez uma conta aqui, a Ana Flávia comentou que ia demorar muito. Se a gente, nesse ritmo aí, a gente leva umas 20 semanas para concluir só essa parte por cada dimensão, né, das potencialidades e dificuldades, e entrar nas ações. 20 semanas nós vamos até o final do ano. Se a gente não avançar nos grupos, a gente não vai chegar no final do ano com o plano. Eu acho que não seria bom passar o ano sem ter pelo menos um rascunho, já uma primeira versão. Então, eu não sei aí, os que eu já mandei, Thiago, Dani e Denilson, que eu mencionei, que já avançaram um pouco. A ideia não é que vocês façam, era que vocês pudessem pedir ajuda aos outros membros do grupo, dividir a tarefa com eles, e aí todo mundo fazendo um pouquinho. Acho que com o tempo, que a gente sabe que todo mundo tem problema com o tempo, todo mundo trabalha, tem suas responsabilidades, mas aí dá para ir fazendo aos poucos, para a gente ir juntando essas informações. Ok. Eu queria, inclusive, meus dias têm sido muito corridos, eu tenho participado muito pouco, muito menos do que gostaria. Mas eu criei já o grupo da cultura e eu queria trazer para o grupo alguma coisa mais, já um pouco construída, mas basicamente em cima do que seria o norte, né? Que seria a implantação do Sistema Municipal de Cultura de Simão Dias, com um sistema de financiamento, com um fundo, com um Conselho Municipal de Políticas Públicas, com um órgão gestor, realmente uma secretaria ou uma fundação, enfim, como manda o figurino, que é uma herança que a gente, das boas heranças que a gente traz dos governos Lula, Dilma, e que depois do golpe deu uma desativada ao sistema nacional, mas ainda existe, e é uma possibilidade também de receber recursos federais e de democratizar realmente a questão da política pública de cultura. Então, eu acho que o debate da cultura deveria partir daí, da implantação desse sistema. Porque tudo que vier a acontecer, e aí a sugestão, já entrando nessa questão, seria que a gente dividisse a política pública em 2 eixos de ação, um eixo de fomento e um eixo de formação. Mas isso a gente destrincha futuramente. Eu só queria dizer que não estou alheio, não. Tudo que eu estou trabalhando na construção do programa de governo aqui de Aracaju, eu estou também dando uma adaptada para a realidade de Simão Dias, que é uma outra realidade completamente diferente, mas que o modelo em si pode ser completamente implementado. Menino, um dado importante, aproveitando também a deixa, inclusive eu participei em determinados momentos dos pontos de cultura, né? Sim, são herança de Gilberto Gil. Os pontos de cultura. Quando a gente fala nas casas, eu estava me lembrando de Juca, lá, o Célio Turino, foi o grande incentivador. E, assim, eu inclusive fui para aquele encontro, tanto de Fortaleza como para o de Belém. Eu fui fazer para eles a pauta da cultura na perspectiva da economia. Ok. Né? Foi me levar para fazer essa fala, né? Como é que a cultura, na perspectiva da economia criativa, economia de negócio, e assim, eu acho que se você der uma olhada na história dos pontos de cultura, nas teias, porque tinha umas que chamavam de teias, né? Sim, sim. Isso tanto pode ajudar a pensar local, como pensar a história de Aracaju.
Sim, claro. É que esse sistema ele foi todo desmontado, né, velho? Ele não Mas existe não quer mais, né? dizer que. Não, Esse ele ainda sistema ele existe, foi tem todo muito ponto desmontado. de cultura funcionando, muito, muito mesmo. Sei, Inclusive, tendo mas eles relação. recebem ainda recursos federais? Não, tem muitos que estão sobrevivendo de forma. É a mesma história dos núcleos de produção digital, que também são aquele Pronto. programa Olhar Alguns Brasil, do ficaram. governo Lula também. E que acabou, né? Porque Não, tô destruíram, dizendo um modelo de vieram destruindo o Ministério da Cultura já no final da gestão de Dilma, com Marta, já foi ali, já foi um marco, né, que degringolou já a partir dali, com Marta Mas eu digo, mas muita E coisa. depois veio o golpe e. Mas muita coisa ficou, sabe? E é uma referência em termos de modelo. Sim, em termos de estrutura, é claro. Em termos de estrutura, de sim. produção. Sim. De construção, claro. Embora não funcione. Perfeito. Eu lembrei.